6h30, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora, olha, terceirizados do Instituto Novos Caminhos, que prestaram serviços administrativos para o governo do estado, fizeram uma manifestação ontem em frente à unidade de pronto atendimento do Campos Sales. Eles foram demitidos depois do Instituto ser alvo da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. De acordo com os manifestantes, eles ainda não receberam o pagamento das rescisões. Com cartazes, faixas, eles vieram aqui para frente da unidade de pronto atendimento que fica no Campos Sales para chamar a atenção das autoridades e principalmente do governo do estado. A função desses servidores era administrativo. Eles faziam aqueles trabalhos mais burocráticos dentro das instituições aqui do estado. Eles querem saber quem é que vai pagar as rescisões. Com certeza, né? Porque não deram uma resposta pra gente de como a gente vai ficar. O que a gente quer é que libere a nossa carteira, porque tá presa essa empresa, né? E a gente quer arrumar outro emprego, mas com isso a gente precisa do nosso salário. A gente precisa receber porque a gente trabalhou. Esse serviço já começou a ser prejudicado? Com certeza, porque como nós lá, administrativamente, era nós que dávamos todo o apoio para as unidades, eles estão sem sistema, eles já estão atendendo a população, fazendo ficha, a caneta no papel ofício, porque o sistema parou por falta de pagamento, né? E esse sistema era feito por vocês? Era feito lá pela sede administrativa. Então, todo o material que era utilizado nas unidades, o setor de compras é que fazia esse trabalho, né? A folha de pagamento deles era calculada por lá, vale transporte, né? Alimentação. Então, daqui a pouco, as condições da gente continuar os trabalhos nas unidades não vai ter mais como, porque vai parar tudo. Os atendimentos aqui na UPA do Campos Sales começaram a ser prejudicados por conta disso. Muita gente acabou voltando. Sim, porque os médicos, os técnicos de enfermagem, que também eram ligados ao Instituto Novos Caminhos, eles já estão há 3 meses sem receber. Então, como eles estão vendo que a situação está cada dia que passa ficando mais difícil, né? Está prejudicando o trabalho deles, eles não estão mais conseguindo fazer os atendimentos. Engraçado que nessa hora ninguém dos direitos humanos aparece, porque nós somos trabalhadores, né? Simplesmente viraram, ó, vocês estão aí, se viram, cada um procura o seu direito. Eu acho que isso não é legal. Todos nós é pai de família, todos nós temos as suas obrigações para fazer. Então é um descaso do governo. E até que essa resposta saia, eles vão continuar aqui, ó, protestando e exigindo o direito que é deles. E ontem houve uma reunião com os trabalhadores que trabalhavam na telefonia do SAMU, né? Eles trabalhavam numa empresa, também não recebiam os salários e se reuniram com a Secretaria Municipal de Saúde. Acontece que eles trabalhavam numa empresa cujos donos também são investigados por essa operação da Polícia Federal, Maus Caminhos, e essa empresa, que tem o mesmo dono, ela prestava serviços à prefeitura e na última sexta-feira a prefeitura então decidiu rescindir, acabar com esse contrato, essa empresa que está sendo investigada aí por possíveis desvios em prestação de serviço ao governo do estado. Quem tem mais detalhes da situação para a gente ir até a Morel, é isso, né, Té, com quem eu volto a falar ao vivo. Existia um contrato dessas empresas agora investigadas pela Maus Caminhos com a Prefeitura de Manaus. Então, na última sexta-feira, esse contrato foi rescindido. As pessoas que se sentem prejudicadas, que trabalhavam, os terceirizados para essa empresa, ontem fizeram uma reunião querendo saber o que vai acontecer com eles. É isso, Té? É isso, Dani. A situação desses empregados, tanto dos empregados da Secretaria Municipal de Saúde, quanto também desses que acabaram aparecendo na matéria que trabalham na UPA, é bastante complicada, na verdade. No caso da Prefeitura de Manaus, existem pelo menos 2 contratos diferentes com essas empresas que foram investigadas pela Polícia Federal e que agora não tem mais o que a gente chama de viabilidade econômica. Elas não têm mais como trabalhar, até porque os bens dessas empresas foram sequestrados, né? Muitas das coisas que esses proprietários tinham, elas estão à disposição da Justiça, inclusive os bens materiais, inclusive o capital que serviria para pagar esses funcionários, né? Os 2 contratos da Prefeitura, envolve o serviço de atendimento de urgência, né? O SAMU, o 192, eram telefonistas, no caso 32 telefonistas que atuavam especificamente com o SAMU, e tem também um outro contrato que foi feito por emergência, no caso de uma situação de emergência, para que essas pessoas monitorassem aí o sistema que faz o controle do Aedes aegypti, o sistema que faz o controle da
Zika, né? Esses 2 contratos foram rompidos pela prefeitura. A prefeitura fez questão de informar para a imprensa que esses contratos, quando eles foram feitos, tanto de emergência, que dispensou a licitação, quanto o outro contrato com o SAMU, né? Eles passaram por todas as leis, passaram por toda a questão realmente legal para que eles pudessem ser feitos. Foi feito um pregão eletrônico, a exemplo do que acontece com o governo federal, e as 2 empresas e os 2 contratos foram feitos com uma dessas empresas investigadas, justamente porque apresentou o menor preço e a maior viabilidade econômica para o município. No entanto, diante das investigações, diante do fato dessas empresas não terem mais condições de trabalhar, a prefeitura resolveu rescindir o contrato. Como é que ficam essas pessoas agora? É a mesma situação das pessoas da UPA, né? O contrato delas é com as empresas, não é necessariamente com o município, nem é com o governo do estado. Então, elas realmente vão ter que procurar o direito delas em relação à justiça, porque as empresas foram fechadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal, no que toca as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, eles esclareceram que, na verdade, eles pediram à Justiça para que a Justiça determinasse ao governo do estado para que esse serviço, que é um serviço de urgência, né, um serviço, na verdade, essencial para a população, tivesse continuidade. O governo do estado vai ter um prazo aí para que as UPAs não fechem, para que o serviço não seja prejudicado. Agora, esse prazo é óbvio que não é do dia para a noite. E a questão desses funcionários também estarem há 3 meses sem receber depende muito também da questão de cada uma dessas empresas. Para você ter uma ideia, Dani, existe o Instituto Novos Caminhos, que é o principal instituto investigado pela Polícia Federal e que tem aí um rombo de pelo menos 110 milhões de reais, isso numa estimativa básica, na primeira estimativa que a Polícia Federal deu, mas o rombo pode ser inclusive pior, né? O desvio do dinheiro público pode ter sido muito maior e existem pelo menos outras 3 empresas que trabalhavam junto com o Instituto Novos Caminhos, entre elas a Salvare, e que também estão envolvidas nesse esquema fraudulento. Quem trabalhava nessas empresas, infelizmente, prestava serviço ou para o município ou para o governo do estado, está realmente numa situação difícil. O governo do estado, a prefeitura não sabia que eles estavam com salários atrasados, mas as empresas vão ter aí que dar conta realmente do salário desses funcionários, ou eles vão ter que entrar na justiça para tentar reaver os seus direitos trabalhistas, que também não foram pagos, que também não foram depositados ao longo desses meses, né, desses últimos meses, pelo menos, em que essas empresas estavam prestando serviço e não estavam pagando seus funcionários. Dani. Então, pelo sim, pelo não, a prefeitura que assumiu ter o contrato, esse contrato com essas empresas, cujos donos são investigados, pelo sim, pelo não, decidiu reincidir esse contrato. É isso, Té? Exatamente. O que a prefeitura decidiu, Daniela, foi: vamos rescindir o contrato. A prefeitura ainda teve essa reunião para conversar com os telefonistas do SAMU, para conversar com os funcionários dessa empresa, mas a Secretaria Municipal de Saúde, na sua nota, não diz qual foi o resultado dessa reunião. Eles não são claros se eles decidiram que vão continuar com os funcionários, se eles vão fazer um novo contrato, se eles vão assumir essa dívida. Isso eles não explicam, eles apenas explicam o porquê rescindiram os contratos. Rescindiram os contratos porque as empresas são investigados pela Polícia Federal, fizeram os contratos no primeiro momento sem licitação, depois de passar por toda uma questão de pregão eletrônico, no caso da Zika, por exemplo, do controle vetorial do Aedes aegypti, né? É uma questão mesmo que era uma questão de emergência na cidade de Manaus, então eles tinham essa prerrogativa de poder fazer o contrato sem licitação, né? No entanto, a prefeitura também tem o direito de não querer manter essas empresas, principalmente se, como a gente já disse, elas não têm mais viabilidade econômica, não têm mais condição de trabalhar e de prestar o serviço de qualidade. Obrigada, Té Morel, pelas informações. Até daqui a pouco. E a manchete do jornal A Crítica de hoje é: faixa azul, um sufoco que custou milhões. Fala aí a reportagem dos contratos e projetos firmados para a execução e uso desse corredor exclusivo de ônibus, que até agora só está dando dor de cabeça para o manauara, né? Você pode ter acesso a essa reportagem do jornal A Crítica, todo o conteúdo do jornal no seu celular ou tablet. É rápido e prático, viu? É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se você ganha um mês de assinatura digital do maior jornal da região norte do país. E a gente continua falando sobre a polêmica em torno da faixa azul, como mostra
o jornal A Crítica, mais de 2 milhões de reais foram gastos para fazer estudos técnicos sobre esse corredor exclusivo para ônibus, né? Só que agora eles vão precisar ser refeitos. Sobre esse assunto, eu converso com o Márcio Azevedo, ele está ao vivo ele está na Max Teixeira ou na Constantino Neri? Ele está na Constantino Neri. Vamos para lá, então, ao vivo. Olha só, o Márcio Azevedo já está aqui posicionado. Eu acho que não sei se o Márcio me ouve nesse momento. Olá, Márcio, tudo bem? Esse é um contrato milionário, né? Foram gastos aí pelo menos 2 milhões de reais. A gente teve acesso a esse contrato. Como é que é? Foi feito um estudo, depois tem que ser feito um reestudo. Conta pra gente que história é essa, Márcio. Olha, Dani, acesso ao projeto, ao estudo, nós não tivemos. Bom dia a você, bom dia a todos. O que a gente teve acesso foi a cópia do que saiu no Diário Oficial, o extrato, que foi firmado o contrato com a empresa VTEC Engenharia, no valor de 2 milhões e 30 mil reais. Esse contrato foi assinado em 25 de abril desse ano. E era um contrato para justamente fazer o estudo de viabilidade da implantação da faixa azul aqui na Constantino, na Max Teixeira, no Elnutas e Avenida Camapuã. Ora, e aí o que nos causa estranheza é que, diante desse contrato de viabilidade, de estudo já feito com essa empresa, ontem aquele anúncio de suspensão da faixa azul na Max Teixeira, no Elnutas, sob a alegação de que precisava de mais estudos técnicos no local. Ou seja, o que a Prefeitura nos dá a entender é que esse contrato com a VTEC 2 milhões, esse estudo que ela fez, não teve serventia, né? E aí o grupo, a Rede Calderaro, o jornalismo da Rede Calderaro já tentou solicitar esse contrato para que a gente pudesse ver e analisar o que diz esse contrato, mas ele nunca foi repassado a qualquer jornalista da Rede Calderaro de Comunicação. Então a gente não sabe o que diz esses estudos. O que a gente vê é toda essa complicação aqui na Constantino Neri, que é a faixa que ainda está valendo, e no seu prolongamento na Torquato Tapajós. E o que a gente vê que são de 1.620 da frota total, 107 ônibus apenas passam aqui, é menos de 6% da frota, né? E a Prefeitura, através da SMTU, alega que esses 107 ônibus transportam por mês 1.500.000 passageiros. Porém, os mesmos órgãos da Prefeitura não dizem quantas pessoas circulam aqui nos seus veículos particulares e, melhor ainda, quantos passageiros são transportados pelo restante da frota, que é em sua maioria, que circula pela faixa da direita, para a gente saber realmente se tem mais gente sendo transportada pela faixa azul ou pelo transporte convencional que segue do outro lado e também a soma de passageiros. Então são informações que a gente precisava ter para a população também ter acesso e saber realmente se é viável, se vale a pena, porque o que a gente vê em horário de pico é uma Avenida Constantino Neri, hoje uma Torquato Tapajós, com as faixas todas ocupadas. Olha, esse ônibus ele acabou de sair do São Jorge, vai ficar na faixa da direita. Dependendo do horário de pico, vai ficar engarrafado, vai ficar parado todas as faixas e o motorista vai ficar no meio. Outra informação que a gente tinha muito interesse em saber desse estudo é se ele analisou, Dani, essa questão das faixas de pedestre, porque em cada plataforma tem uma faixa de pedestre e nela existe aqueles botões, o semáforo com botoneira. O cidadão chega lá, aperta, o semáforo fecha, ele cruza para vir para a plataforma. A questão é que quando ele faz isso, ele para as 3 faixas. Às vezes é uma pessoa atravessando. Se a faixa fosse do lado onde está 90% da frota de ônibus, só pararia a faixa da direita. E as duas vias, a central e a da esquerda, fluiriam normalmente. O trânsito não ficaria tão complicado. Então, esse estudo é que a gente tem necessidade de ter acesso e para entender, para até que a população também possa ter mais transparência e saber o que foi dito nesse estudo. Porque a gente não sabe o que foi. O que a gente sabe e tem certeza é que ele custou 2 milhões e 30 mil reais para os cofres do município, a empresa VTEC Engenharia. E aí o prefeito anunciou na domingo à noite a suspensão lá da faixa azul da Max Teixeira e da Neolutas, porque necessita ainda de mais estudos técnicos, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Esse assunto atual, né, faixa azul aí, está na boca do povo. São realmente muitos ônibus na cidade de Manaus que não comportam, né, a estrutura necessária para transitar na faixa azul. Então, a pergunta que todo mundo faz é até que ponto isso adianta de fato ou não para a maioria da população, inclusive que usa o transporte coletivo. Obrigada, Márcio. A gente volta a qualquer momento com você.
São 6 horas e 44 minutos. Muito bem-vindo para você que está chegando agora com a gente. A gente vai resumir o que já foi notícia até esse instante no Manhã no Ar. Vamos lá. Jornal A Crítica de hoje destaca contrato milionário para a faixa azul. Mais de R$2 milhões foram gastos para fazer estudos técnicos sobre a implantação do corredor exclusivo para ônibus na cidade. Mas depois da suspensão da faixa nas avenidas Max Teixeira e Noel Núteros, os estudos vão precisar ser refeitos. Polícia prende homem e apreende um adolescente após assaltarem um casal no centro da cidade. Depois de cometer um crime, a dupla fugiu para dentro de uma faculdade particular. Lá, eles foram rendidos pelos estudantes. Campanha de multivacinação termina na próxima sexta-feira. A medida tem o objetivo de atualizar o cartão de imunização de crianças e adolescentes aqui em Manaus. Além das 14 vacinas disponíveis, a da influenza também foi incluída esta semana na campanha. Para se imunizar, basta ir até um posto de saúde. O comércio começa a se preparar para o Dia das Crianças, só que esse ano equipamentos eletrônicos como tablets e videogames devem ficar de lado. Segundo uma pesquisa, os amazonenses estão mais interessados em dar presentes mais baratos. E se você gosta da cultura espanhola, presta bem atenção nessa dica que a gente vai dar para você agora aqui no Manhã no Ar. Atenção, anotem aí a orquestra. Ana Cruz 71. Todos atentos nas instruções do maestro, Davi Nunes. Afinal, o espetáculo todo vai ser cantado em espanhol. Uma parceria que envolve a dança, envolve a música além da orquestra com o coro e demonstra que, mais uma vez, o violão, com a sua grande abrangência de repertório, pode também fazer isso de forma muito gostosa de ouvir e que vai, com certeza, agradar o público. Quando a Noite Toca a Nossa Pele está sendo ensaiada há mais de 2 meses e conta com mais de 50 pessoas envolvidas. Natália, por exemplo, é a responsável pelo coral. Uma experiência nova para o coral, para nós, cantar em espanhol, porque o nosso estudo é canto lírico. Mas agora essa proposta foi a outra, bem diferente, divertida e muito interessante para nós, todo mundo empolgado muito, para cantar uma noite espanhola em espanhol e algumas músicas trocar para o canto popular. Uma das músicas ensaiadas se chama Coração Partido, de Alejandro Sanz. O espetáculo ainda vai contar com o balé do Corpo de Dança do Amazonas e da Orquestra Filarmônica. É muito interessante, muito divertido também. A gente acaba fazendo coisas diferentes, né? A gente tem sempre que estar preparado a fazer coisas diferentes. Ficou curioso para assistir? O espetáculo vai se apresentar hoje no Teatro Amazonas. Queria convidar o nosso querido público, aqueles apaixonados pela música espanhola, que gostam de violão, que gostam de coral, gostam de um bom balé, para assistirem hoje à noite, às 20 horas, no Teatro Amazonas, com entrada franca. Não perca, vai ser um espetáculo único e que você, com certeza, vai se agradar ao assistir. Agora eu quero dar um recado das Óticas Oftalnorte para você. Na hora de escolher seus óculos, você já sabe, eu vou repetir, você precisa escolher quem tem credibilidade e tradição. Gente, cuidado aí com as falsas propagandas, viu? Nas Óticas Oftalnorte, você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Faça uma visita, aproveite as promoções. Aqui o desconto é real. Olha só. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% de desconto, à vista com 20% no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Agora vamos falar sobre astrologia, isso mesmo. Se você já ouviu falar, tem gente que acredita, tem gente que não sai de casa sem saber a previsão dos astros. Qual é o seu perfil? Tem aquelas pessoas que acham que esse é um hábito, é perda de tempo. Bem, independente desse embate, do que as pessoas pensam a respeito desse assunto, é cada vez maior a quantidade de sites que oferecem a consulta ao horóscopo na rede mundial de computadores. Olha, entender o que os signos têm a dizer está
está ajudando no desenvolvimento e tratamento terapêutico até. Você sabia disso? Isso acontece aqui em Manaus também. Vamos conferir na reportagem da Natália Freire. O tema sempre gerou curiosidade. Muita gente acredita na influência dos astros na personalidade dos seres humanos. Você tem hábito de ler horóscopo? Eu tinha, porque tem alguns assuntos assim que combinavam comigo. Você lê horóscopo? Sim, sempre. Você já fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa pelo que estava escrito lá? Sim, sempre dizem que quando tem alguma coisa que vai dar errado nesse dia, sempre vou ficar em casa, né? A astrologia surgiu da necessidade do homem de compreender o elo entre as pessoas, o tempo e os ritmos da natureza. Os astrólogos afirmam que a posição e o movimento dos corpos celestes influenciam diretamente eventos aqui na Terra. Podem revelar, por exemplo, características da personalidade, dos relacionamentos e vários outros aspectos da vida humana. Na internet não faltam referências ao assunto, seja em paródias... Touro! Odeia demonstrar que tá sofrendo. Ou em páginas especializadas no tema. Vivian conheceu Daniel pelo computador. Depois de deixar um emprego estável, ela entrou em conflito. Angustiada quanto ao caminho a seguir, resolveu pedir ajuda aos astros. A Vivian ela tem o Sol em conjunção com Urano na casa 10. O Escorpião ele é um signo que ele é fixo, ele é do elemento água, então geralmente ele é muito teimoso e ele tem dificuldades com as mudanças e as transformações da vida. Então, ao longo de muito tempo, a Vivian escolheu carreiras profissionais que não estavam muito de acordo com o que o mapa dela indicava, pois Urano é um planeta que fala sobre rebeldia, transgressão das regras, inovação, criatividade. Vivian, de fato, se reconheceu nessa análise. Eu fui programada para um tipo de vida, né? Você ouve as pessoas mais velhas, os teus pais, os teus avós, dizendo, olha, o teu caminho é esse, é assim que você tem que ganhar dinheiro. Então, eu tinha muitas dúvidas. Quando o mapa astral foi interpretado, o meu mapa astral foi interpretado, todas aquelas dúvidas foram respondidas para mim. Hoje, eu mergulhei de cabeça em algo que eu sempre sonhei, que é a carreira artística, que não é fácil, mas que tem me realizado bastante. Muito mais do que quando eu trabalhava diariamente, 8 horas por dia, no distrito. Como muita gente se identifica com o assunto, esta terapeuta e este psicólogo também resolveram adotar a astrologia, mesmo sabendo que enfrentariam resistência. Tem muito preconceito na área, sempre tem, até porque os psicólogos, a maioria, não vê como uma ciência. A astrologia, eu posso dizer hoje que é uma ciência, e tem esse preconceito quando se diz que vai usar uma dependendo da outra. Eu acho que todo tipo de terapia alternativa, terapia holística, ela deve ser aliada, né, como ferramenta. Para Carolina, a astrologia também é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela explica como essa união de saberes é aplicada na prática. O cliente ele vai trazer a demanda, o que tocou ele no mapa astral, e nós vamos trabalhar de acordo com as necessidades dele. Como no caso de uma pessoa que tem a potencialidade de ser cantora, nós vamos procurar o que impede, questionar o paciente para que ele consiga entender e descobrir quais são as respostas que faltam ou as ações que ainda não puderam chegar, como é que ele vai fazer aquilo virar uma realidade, o que impede ele de virar aquilo uma realidade e quem pode apoiar. Quem não conta com a ajuda de um profissional pode recorrer à internet, que oferece diversos serviços gratuitamente. Este astrólogo explica a diferença entre alguns deles. O mapa astral ou natal é como se fosse um raio-x ou o próprio DNA de cada pessoa. Revela, por exemplo, áreas de desafios de vida, comportamento na família e no trabalho, formas de se relacionar no amor. E tudo isso é determinado pelo dia e hora do nascimento. O mapa progredido mostra a influência atual das energias, conforme as mudanças na vida de cada um. É um processo de desdobramento do mapa natal. As pessoas tendem a achar que a pessoa, por ser de um signo, ela vai ter aquelas características, determinado padrão de comportamento. E nem sempre isso é assim. Não, nem sempre isso aí. Não é assim. Por quê?
Por causa que tem que olhar o mapa como um todo. Analisar as casas, analisar os aspectos, analisar as posições dos signos nos planetas. Aí a gente tem uma visão total da pessoa. O assunto é complexo e exige estudo. Daniel alerta quem busca serviços confiáveis. Como a internet é um mar de informações, você vai encontrar aquela astrologia mais superficial, baseada em horoscopismo, baseada em estereótipos, ou você vai encontrar uma astrologia muito mais aprofundada, que vai, de fato, ajudar você a mudar drasticamente o rumo da sua vida. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Tudo bem, Adriane? Bom dia. Tudo bem, Daniela. Bom dia. Olha só, a gente já está para mais de 2 semanas, hoje 3 semanas, se eu não estou enganada, exatamente hoje, terça-feira, 3 semanas aí da greve dos bancários. Eu lembro bem porque começou no meio do feriado, lembra? Foi no dia 6, entre o feriado do dia 5 e 7. Exatamente. Então, hoje fazendo 3 semanas aí da greve, um transtorno para muita gente, sobretudo aquelas pessoas que não conseguem ainda fazer os seus pagamentos pela internet ou que têm pagamentos a serem feitos, serviços bancários que não contemplam aí o uso da internet. Mas pode ser, tem aí uma luz no fim do túnel, tomara que não seja um trem vindo na direção contrária, mas existe uma luz no fim do túnel para hoje, né? Vai ter mais uma conversa entre banqueiros e bancários? É isso mesmo, Daniela. Gostei desse trocadilho, Porque... que não seja um trem voltando. Essa reunião vai acontecer hoje às 2h da tarde, lá em São Paulo, entre banqueiros e bancários, para tentar discutir e chegar a uma solução. Nesses últimos dias, o prejuízo não foi tão grande, porque não foi período de pagamento. Mas hoje já é dia 27, a gente está já nessa reta final do mês e os funcionários começam a receber, funcionários públicos. Isso deve causar um grande transtorno para a população que está no meio desse impasse. Já aconteceram 5 reuniões entre banqueiros e bancários, até agora não houve nenhuma solução e agora à tarde há a expectativa de que isso seja resolvido. Os bancários pedem um reajuste de recomposição da inflação, que seria 10%, mais 5% de ganho real. A última proposta que foi apresentada no dia 9 de setembro dos banqueiros é de 9% de reajuste, aliás, de 7% de reajuste, o que não contempla as exigências da categoria. E por conta disso, eles continuam nessa paralisação. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes ao longo do dia de hoje também na nossa programação sobre o resultado dessa assembleia que vai acontecer às 2h lá em São Paulo e a gente espera de fato que isso acabe. Se não acabar, a recomendação é continuar usando os caixas eletrônicos que são abastecidos. No caixa eletrônico, você consegue programar, por exemplo, o pagamento de uma dívida, consegue fazer saques, depósitos. Outra forma de tentar diminuir esse transtorno é usar o Bankline, os aplicativos da internet ou usar os correspondentes bancários, que são agências dos Correios, também alguns supermercados e casas lotéricas. Vamos então mudar de assunto, né? Já faltam poucos dias aí para o pleito do próximo domingo. As escolas já foram então entregues ao TRE, já existe toda essa movimentação aqui na cidade de urnas eletrônicas, imagino eu, que aqui em Manaus ainda não, hoje é terça-feira, talvez em lugares mais isolados aí da zona rural e alguns municípios do interior, imagino eu que esse deslocamento já está sendo feito. Como é que é a situação? Escolas entregues, quantas são? Para o interior, Daniela, começou desde o começo do mês, né? Para conseguir atingir todo mundo, principalmente por causa das distâncias e alguns lugares têm dificuldade de acesso. Aqui em Manaus, as urnas já estão preparadas, mas elas vão para as escolas na quinta-feira, quando são suspensas as aulas em 231 unidades escolares aqui do município de Manaus. Então, a partir de quinta não tem aula, porque essas escolas já vão ser preparadas para a eleição que acontece nesse domingo. Isso representa aí mais de 1.000 sessões eleitorais, mais de 427 mil eleitores aptos a votar nessas unidades escolares. Para recompensar essas datas, né, já que são 2 dias sem aula, houve um planejamento aí da Secretaria Municipal de Educação para providenciar um remanejamento dessas aulas e ter os 200 dias letivos de aula. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação vai fornecer 20 veículos, lanchas e também um suporte logístico e tecnológico para o TRE durante esses dias da eleição, para garantir que tudo saia com segurança. E precisa um pouquinho antes, né, desde quinta-feira, essas escolas estarem preparadas para verificar a fiação elétrica, para verificar se vai ter energia, para instalar as urnas, preparar a bateria e garantir que todo mundo possa votar agora no dia 2. Está chegando a hora.
limpar a sala tem questão de segurança também, né? Tem que ter aí uma certa antecedência por medida de segurança. A gente continua falando de eleição, vocês sabem, daqui a pouco. Adriane Diniz, junto com a Aruana, André, Dante e eu, vamos entrevistar o candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade à Prefeitura de Manaus. É mais uma entrevista nessa série de entrevistas com os prefeituráveis, com os candidatos. Eu me despeço da Adriane por enquanto e do ouvinte também da Rádio A Crítica que acompanha a gente nesse momento. Já convido todo mundo a ligar daqui a pouquinho e conferir essa entrevista daqui a 10 minutos, mais ou menos, que a gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouco eu te chamo de novo, Adriane. Até já. São 7 em ponto, a gente faz esse intervalo e, como eu acabei de dizer, voltamos com a entrevista de Henrique Oliveira, candidato à Prefeitura de Manaus pelo Solidariedade. Até mais.